E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Antônio Júnior e estou aqui com a minha querida esposa Thaís. Olá pessoal, tudo bem? Gente, nós vamos falar sobre um assunto extremamente importante nos nossos dias, que é sobre ataque espiritual em crianças. É um assunto que quase ninguém fala sobre isso, principalmente nas igrejas, mas que é tão importante a gente saber sobre isso, porque muitas vezes a gente não percebe, mas o inimigo está atacando muito os nossos filhos, seja através dos comportamentos que eles têm diferente. Às vezes acontece muito, amor, aquela questão da criança ficar conversando sozinha no quarto, brincando sozinha com alguém. Nós vamos tratar sobre vários assuntos aqui, então fique com a gente até o final para você descobrir se os seus filhos estão passando por isso ou se parentes próximos, amigos, estão passando por isso também, tá certo? Nós vamos mostrar também que nem tudo é espiritual e por isso você tem que ter muita sabedoria. Mas amor, só pra gente começar aqui, eu gostaria que você falasse um pouco sobre esse que acontece muitas vezes, dos pais virem até nós pedindo oração para os filhos que estão tendo um comportamento diferente, tá muito bagunceiro. Fala um pouco sobre a gente. Sim, é muito comum, né? A gente vê muitas crianças, às vezes, que estão agressivas, agitadas, que os pais já fizeram de tudo e não conseguem solucionar o que está acontecendo com a criança. Então, nós pais devemos ter muita sabedoria, identificar se realmente aquilo que a criança está passando é algo espiritual ou se é algo emocional. Então, a gente não pode isolar a possibilidade de um ataque espiritual. Existem, sim, casos que são emocionais, que devem ser tratados, mas também existe o lado espiritual. Por isso que nós queremos compartilhar com vocês agora alguns sinais de que a criança está sofrendo um ataque espiritual. Sim, até mesmo porque é muito fácil, você que é pai, você que é mãe, falar assim, tem alguma coisa de mal influenciando o meu filho, por isso que ele tem agido assim. Só que, às vezes, irmãos, é falta de relacionamento, convívio, né, com os pais, a criança quer chamar atenção. A gente sabe problema na escola, ou com os amigos, até mesmo em casa, e a criança não sabe expressar o que está acontecendo e ela muda de comportamento. Então, tudo deve ser analisado. Exatamente. Eu me lembrei que agora, uma vez que a gente estava com a Lorena, a nossa filhinha, e estava dando uma birra, irmãos. Assim, não é birra, ela estava chorando muito, era bebezinho ainda. Sim. E já fazia muito tempo, sabe? E ela estava com cólica. Sim. Só que estava tão forte aquilo e tão frequente que eu comecei a orar. Eles vão pensar que era espiritual. Gente, eu pensei, não é possível, tem alguma coisa errada. Aí eu falei pra Thaís assim, amor, apaga todas as fotos da Lorena do seu Instagram, porque só pode ser alguma coisa que fizeram contra a nossa filha, não é possível. E na verdade não era, entendeu, irmãos? Sim, era algo do desenvolvimento, as cólicas que são naturais. Tava tendo cólica, entendeu? Então a gente, às vezes, muitas vezes, a gente espiritualiza tudo, né? A gente espiritualiza e nem tudo é espiritual, mas devemos sim prestar atenção aos sinais, bom? A Bíblia, irmãos, não fala muito sobre crianças, fala mais sobre os adultos. Só que a Bíblia mostra alguns exemplos de pais que vieram até Jesus pedindo oração. Então teve o caso de uma mulher cananeia que ela veio desesperada atrás de Jesus porque a sua filha estava endemoniada. E Jesus, a primeiro momento, testou a fé daquela mãe e depois libertou aquela menina. Era demônio mesmo, não era algo assim que muitas vezes os pais até falam, não, isso é frescura, para com isso. Não, era demônio mesmo. Teve um caso de um pai que foi até Jesus porque o filho dele ficava endemoniado, ficava babando, tendo epilepsia. E aí o diabo, né, jogava ele no fogo, jogava na água. E Jesus libertou aquele menino do demônio. Então realmente acontece isso. Existem casos espirituais, sim. E uma das coisas que eu percebo é que os pais têm muita influência sobre isso. Por quê? Os pais muitas vezes levam os filhos em lugares de ocultismo, de religiões que incentivam, né, a busca pelo espiritual. Permite também, às vezes, desenhos em casas, desenhos de bruxaria, desenhos que vai influenciando e permitindo ali que o mal entre na criança. Então você que é pai, mãe, você tem a responsabilidade de conduzir o seu filho nos caminhos do Senhor. Muitas pessoas, mesmo conhecendo a palavra de Deus, o que eles fazem? Levam a criança num benzedor, levam a criança, né, para tomar um passe, levam a criança para fazer algo que... Na hora do desespero, né, que nada resolveu, a criança não foi curada, ou a criança não melhorou, o pai e a mãe faz de tudo. Só que tem que tomar cuidado com isso, porque isso você pode estar dando brecha para o inimigo entrar na vida do seu filho, na vida da sua família. Então temos que orar, vigiar, porque realmente o lado espiritual é muito grande, a gente não visualiza, mas existe uma guerra espiritual. Então nós temos que estar sempre atentos aos sinais.
Com certeza. Uma vez um moço chegou para mim e ele falou que ele se converteu, né? Mas a família dele buscava o ocultismo dentro de casa e aí nesses lugares que buscam isso. E ele, quando era criança, ele chorava muito e tinha pesadelos terríveis de que demônios ficavam em volta dele, uns demônios pequenininhos, sabe? E a criança não conseguia explicar para os pais o que era e os pais não levavam aquilo em conta. Levava assim, filho... que era brincadeira. E aí todo dia ele acordava, tinha mijado no corpo inteiro, de medo, sabe? E ele não sabia o que era aquilo. Aí quando ele cresceu, ele pôde ouvir do evangelho a respeito de Jesus e ele se entregou ao Senhor e aquilo tudo acabou, sabe? Mas ele viu, falou, nossa, como meus pais foram assim, irresponsáveis, não tiveram noção do que eu estava passando e eram pesadelos terríveis. Falta de conhecimento, né, de orientação. Então, fique muito atento quando seu filho chegar para você dizendo, olha, mãe, pai, eu tive um pesadelo terrível. É claro, isso pode acontecer uma vez ou outra, mas se for muito recorrente, pode ser que o inimigo está atacando, né? E alguns dos sinais, né, de ataque espiritual que nós vemos é quando a criança ela muda drasticamente de comportamento. Então, quando você observar que o seu filho está agressivo, que ele está xingando, tendo comportamentos que não é comum ele ter, você deve ficar atento, porque pode ser um ataque espiritual. Outro ponto também são pesadelos, né, amor? Pesadelo também é muito comum. Quando a criança começa a ter uma série de pesadelos, que ela acorda com medo, assustada, pode estar acontecendo algo ali no mundo espiritual que está ocasionando isso, não é verdade? Na nossa casa mesmo aconteceu algumas vezes, sabe? Muitas vezes o nosso filho, ele acordava assim com muito medo e às vezes ficava olhando para a parede, orando para algum lugar fixo, sabe? E a gente começou a entender, opa, não tá certo isso, é espiritual. Então a gente começou a orar, sabe? Orar pela vida dele. E aí foram parando esses pesadelos. Mas muitas vezes, quando você ora, principalmente quando você está na frente, né, da batalha, você é alvo também de contra-ataque do inimigo. Vem as retaliações, né? Exatamente. Então, essa retaliação que vem, você tem que repreender isso antes de dormir. É verdade. Você tem que pedir que Deus guarde a sua casa, guarde os seus filhos. Vai no quarto do seu filho, ore na cama, ore por ele antes de dormir. É importante os pais terem esse papel, né, esse compromisso de cuidar também da vida espiritual dos filhos. É lógico que nós temos que pedir para Deus também sabedoria, para identificar se aquilo é algo espiritual ou se aquilo é algo emocional. Pode acontecer que seja algum problema na escola, com os amigos, ou até mesmo dentro de casa, e que a criança está tendo aquele pesadelo porque ela não sabe expressar o que está acontecendo com ela, e o inconsciente dela transmite aquilo nos sonhos. Mas também pode ser o lado espiritual. Mas como que eu vou perceber isso? Você vai perceber através do contexto que você está vivendo. Se você vê que o seu filho, ele começou a ter aqueles pesadelos justamente quando você começou a fazer um jejum, quando você começou a orar por uma causa específica, olha, isso é um sinal de alerta. Pode ser, sim, um ataque espiritual, lembra? Exatamente. E outra coisa também, às vezes a criança chega xingando na sua casa, por exemplo. Na hora você já pensa, tem alguma coisa do mal ali. Sim. Às vezes aprendeu com a criancinha na escola, entendeu? Então fique muito atento a isso também, a influência dos amigos. Sim. Outro detalhe muito importante, amor, é a respeito de jogos de videogame. O que tem de jogo voltado para o mundo espiritual não é brincadeira, entendeu? Filmes, séries, temos que ficar atentos mesmo. Exatamente. Então não deixe o seu filho, a sua filha assistir filme de terror. Não deixe eles ficarem jogando esses jogos tão violentos assim, porque isso entra na mente deles. São setas que vão entrando ali na mente deles e vai dando brecha, né, para o inimigo entrar e agir. Então a gente não pode permitir esse tipo de coisas, né, de acontecimentos na vida deles. Outra situação também que pode ser um sinal de ataque espiritual é quando a criança ela demonstra um medo excessivo. Ela começa a ter um medo excessivo de algo, ela começa tudo, ter medo das pessoas, dos objetos. Pode ser que seja algum ataque espiritual que ela está passando também. Né? Exatamente. Outro sinal também que nós vemos, que também é muito comum, é principalmente em adolescentes, que começa a se autodestruir, a se machucar, a se ferir, a falar coisas negativas de si mesmo. Temos que vigiar isso também. Isso também é um sinal, Pode ser uma depressão, pode ser uma carência, mas muitas vezes o inimigo se aproveita disso. Exatamente. Então, esses são alguns sinais. Um outro detalhe só que eu lembrei, eu já ouvi casos, né, inclusive de pessoas próximas de nós, de que os filhos estavam conversando com outras crianças sozinhos, sabe? E aí, um dia ele pediu para a criança relatar quem que era aquela pessoa. E aí a criancinha contou, a criança
contou que estava conversando com 2 crianças no quarto, sendo que não tinha ninguém, irmãos. E aí talvez você que talvez não tenha o conhecimento da palavra de Deus, você possa até pensar, isso talvez seja alguma pessoa que já morreu, que partiu. Só que Jesus disse numa parábola, naquela parábola do Lázaro e do rico, que existe um abismo entre a morte e a vida. Os que já se foram, eles não podem mais voltar para cá e nós também não podemos acessar o mundo dos mortos. Então, irmãos, quem atua nessa região, então? São os demônios, Satanás e seus demônios que até mesmo se transformam em pessoas, se materializam em pessoas para enganar a gente, entendeu? Então tome muito cuidado, porque é o inimigo que trabalha nisso e o alvo dele principalmente são as crianças, porque se ele conseguir tirar uma criança da presença do Senhor, ali ela pode crescer, se tornar um adolescente rebelde, depois um adulto problemático. Então o diabo ele quer destruir as famílias e a família é o território de Deus, é o lugar onde Deus quer habitar. Então agora nós vamos falar o que você pode fazer e depois nós vamos orar em seguida pelo seu filho e eu creio que todo mal vai sair da sua casa, você vai crer junto com a gente, tá bom? Então fala um pouquinho pra gente, amor, o que a gente pode fazer para ajudar as crianças, né, nossos filhos. Certo. A primeira forma que você pode proteger o seu filho de ataques espirituais é você criar um ambiente na sua casa propício para o seu filho aprender mais sobre a palavra de Deus. Nós devemos orar com os nossos filhos, louvar, devemos ter uma casa que tenha um ambiente de paz, de amor, de alegria. Uma casa onde há xingamentos, onde assistem programas, ouvem músicas que não convém, você está atraindo o mal para o seu lar. Então nós devemos primeiramente blindar o nosso lar, blindar as amizades, as influências, para que os nossos filhos eles cresçam num ambiente propício para eles aprenderem a palavra de Deus e afastarem deles todo o mal. Outra forma também é você ensinar o seu filho a buscar a Deus. Você ajudar a formar a vida espiritual do seu filho. Nós pais temos esse papel. Nós somos chamados por Deus para poder ensinar os nossos filhos no caminho de Deus, os princípios corretos. Então, nós devemos ajudá-los a orar, ensinar a Bíblia, contar histórias, louvar junto com eles. Desta forma, nós estamos ajudando eles a se protegerem espiritualmente. Não é verdade? Exatamente. A criança, por exemplo, quando vai dormir, você pode ensinar ela a guerrear também. Por que não? Porque a criança, ela já tem um conhecimento, ainda mais os nossos filhos hoje em dia, que tem tanta informação. Talvez você pense assim, eu vou ensinar uma coisa que ele não vai entender nada. Não, explique sim que existe o mal e você vai ajudar a criança. Olha, quando você for dormir, faz uma oração você aí no seu quarto, repreende todo o mal, peça a proteção dos anjos de Deus. Então, você tem esse papel de ser um instrutor dos seus filhos, tá bom? E como a Thaís falou, que eu achei importantíssimo, o ambiente, você tem que tomar cuidado, porque às vezes na sua casa tem xingamento e a criança vai absorvendo tudo aquilo e você vai atraindo coisas ruins também. Vai dando brecha, né, para o mal entrar. Exatamente. Então, questão da música, hoje em dia os pais deixam os filhos, desde criança, né, ficam ouvindo funk. Gente, isso é um absurdo, porque é música que traz a erotização e, consequentemente, o inimigo trabalha nessa área também, sabe? Então, tome muito cuidado com os filmes que seus filhos assistem. Não é simplesmente ligar a Netflix lá na sessão para criança e deixar lá, não. Temos que vigiar. Tem que vigiar quais filmes eles estão assistindo. Certo, é você assistir com os seus filhos, ver que tipo de desenho que ele está assistindo, se aquilo é saudável, se convém para a idade dele. Nós devemos vigiar, não apenas deixar o filho ali no celular. É muito mais fácil, né? Quando você está ocupada, você colocar a televisão e deixar o filho assistindo ou dar o celular para ele ficar quieto. Só que você pode estar dando brecha para o inimigo entrar ali através daquele desenho, daquele filme e colocando sementinhas na mente do seu filho. E isso vai entrando o mal na vida dele. Então, vigie. Se você tem Netflix, coloque o bloqueador de pais para que você consiga limitar aquilo que você vai aceitar que o seu filho veja. Assista antes o desenho com ele para ver se realmente ele pode continuar assistindo aquele tipo de desenho, se isso é saudável. Então, nós devemos blindar os nossos filhos. Nós, pais, temos esse papel. Quando você entender que você tem um papel de blindar, de orientar o seu filho, você vai estar protegendo ele espiritualmente. E essa proteção é muito importante, para que o mal não ataque, para que não ocorra esses ataques espirituais. Amém. Glória a Deus. E outra coisa que eu lembrei, é muito comum também nós vermos crianças
que às vezes elas estão desobedientes, agressivas, e elas podem estar sendo usadas pelo inimigo para atacar os próprios pais. Isso também acontece. Às vezes Deus, ele tem um plano na sua vida, tem um projeto na sua vida, e ele usa ali as crianças, os adolescentes, para poder atacar os pais, para poder impedir, tirar a paciência dos pais, deixar os pais nervosos, irados, e impedir que a bênção de Deus entre na família. Então, por isso é importante que a família ore, né, amor? É importante a união da família. Não adianta só você ensinar os seus filhos a orarem, é importante vocês orarem juntos com os filhos também. Vocês terem um momento em casa de oração, de louvor, de adoração, para que eles entendam a importância de convidar ali Jesus para entrar no lar. Né? Isso faz toda a diferença. É verdade. Então, assim, preste muita atenção nisso, porque às vezes o filho, né, ele pode ser usado pelo inimigo, assim como os adultos. Sim. Porque não muda nada, entendeu? O inimigo, ele quer destruir a todos. Mas nós estamos aqui também para falar de bênção, né? Estamos aqui para falar que tem jeito para você. Claro. Talvez você está nos ouvindo, você é uma mãe onde só você conhece o Evangelho. Só você entregou sua vida para Jesus. Você tem um marido que ainda não conhece a palavra. Talvez o seu filho já é um adolescente, já é mais velho. E você pensa, agora eu não consigo mais educar da maneira como eu gostaria. Quantas pessoas comentam, né, amor? Nossa, quem dera se eu já tivesse esse conhecimento há anos atrás. Tudo seria diferente. Mas você pode começar a quebrar esse ciclo destrutivo. Sim. Pode começar por você a oração. Você pode demonstrar para sua casa, você que é pai também, você pode demonstrar, olha, agora eu estou com Jesus e eu quero fazer do jeito de Deus. Eu quero andar com o Senhor. Então você pode quebrar esse ciclo, né, de destruição e fazer a mudança aí na sua casa. E com certeza todos serão influenciados. Com certeza. Continue orando, não desista pelos seus filhos. Eu sei também que tem pais aqui que estão nos ouvindo, que os filhos estão nas drogas, estão talvez perdidos nesse mundão afora. Nós não podemos desistir, nós temos que lutar pelos nossos filhos, pela nossa família, porque a família, ela é um ministério de Deus, ela foi criada por Deus, e o inimigo, ele fica furioso, querendo destruir, acabar com as famílias. Mas nós devemos guerrear contra isso. Então, você que é pai, que é mãe, às vezes você está lutando sozinha, o seu marido não te apoia, ou o contrário, não desista. Através do seu exemplo, através da sua oração, tudo pode mudar. Nós já ouvimos uma história de uma mulher que orou anos, né, amor? Anos pela família, e nada acontecia, ela não via nada, mas ela estava plantando a sementinha. E chegou a hora que ela foi colher, que Deus, ele tocou ali no coração do esposo, dos filhos. Então nós devemos sim plantar a sementinha diariamente, por mais que você não tenha visto o resultado. Às vezes seus filhos são adolescentes, estão naquela fase difícil, rebelde, e você não tem visto o resultado. Mas coloque um louvor, ore, ele vai ver você orando ali, e ele vai ver a mudança na sua vida, e a mudança vai começar a entrar na vida deles também. Amém, é verdade. E nós vamos orar agora. Sim. E eu fico tão feliz, né, eu com a Thaís, quando a gente vê crianças ouvindo as orações que eu faço aqui no canal, e crianças buscando a Deus, crianças seguem a Thaís também lá no Instagram, quando ela fala sobre os pais. Então, as crianças, irmãos, elas sabem de mais coisas que a gente imagina. Sim, Deus tem um ministério lindo para as crianças. E tem vindo aí um avivamento grande para as crianças. Nós vamos falar isso num próximo vídeo, né, amor? Sobre o avivamento. Deus, ele tem chamado as crianças. Nós vamos ver ainda milagres, maravilhas acontecer através das crianças. Por isso, nós devemos cuidar das crianças, protegê-las, não permitir que o mal entre na vida delas. Porque Deus, ele tem um projeto lindo para elas. Com certeza. Amém? Então agora nós vamos orar. Sim. E depois eu peço que você compartilhe esse vídeo, porque ele é tão importante, tão necessário. Tá bom? Quando a gente terminar a oração, clica no botão compartilhar. Vamos espalhar essa mensagem para tantas pessoas, tá certo? Feche os seus olhos e vamos falar com o Senhor. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos aqui na Tua presença e queremos Te agradecer, Deus, por ter nos dado esse privilégio de transmitir a Tua palavra. Senhor, tantos pais e mães estão agora necessitados de um auxílio, uma resposta, porque os filhos estão talvez envolvidos nas drogas, talvez estão passando por problemas emocionais, estão com medo, agressividade. Senhor, meu Deus, o Senhor nos colocou como representantes, Deus, na nossa família. Queremos, Pai, educar os nossos filhos da melhor maneira. Senhor, nos ajude, Pai, nos dê entendimento, sabedoria para aquilo que está acontecendo dentro de casa, Pai. Não nos deixe, Pai, desesperar, ficar ansiosos, mas, Senhor, coloca dentro de nós
uma fé sobrenatural, uma fé inabalável. Sim, Pai, nesse momento eu oro pelos filhos, Pai, pelas crianças de colo, adolescentes, e eu repreendo todo o mal contra a vida deles. Está cancelado todo o mal contra a vida deles em nome de Jesus. Ó Senhor, meu Deus, meu Pai, acampa os teus anjos ao redor desta casa, Senhor, ao redor desta cama, desses quartos, do banheiro. Vai em cada cômodo, Senhor, neste momento. Senhor Jesus, manda embora todo o mal, todo demônio que tem se alojado neste lar, está repreendido e expulso em nome de Jesus. Senhor, meu Pai, coloca a tua mão sobre a vida desses filhos, Pai, que tira, Senhor, os pesadelos, perturbação noturna, toda seta maligna, Senhor, cai por terra em nome de Jesus. Ó Senhor, meu Deus, que o Senhor nos dê estratégias, Pai, para evangelizar, para ensinar os nossos filhos a orar, a buscar ao Senhor em oração. Pai, em nome de Jesus, entra com a tua luz sobre as trevas, Senhor. Nós não aceitamos nada do inimigo. Nós repreendemos toda manifestação maligna, tudo que é do diabo está caído por terra em nome de Jesus. Pai, cancelamos todo o mal, Pai, e te pedimos, proteja a nossa vida, a nossa família, os nossos filhos, em nome de Jesus, Pai. Profetizamos a bênção, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém? Irmãos, espero que vocês tenham gostado. Aqui foram alguns sinais. Se você quiser voltar no vídeo lá no começo, não fique achando que tudo é frescura, tudo é bobeira. Não leve na brincadeira. O mundo espiritual é muito real e Deus conta com você para que todo mal saia da sua vida e da sua família. Amém? Deus te abençoe muito. Amém. Amor, mais uma vez, obrigado. Imagina. Prazer estar aqui com vocês. Sempre é muito bom. E nós voltaremos com mais vídeos, né, amor? Se Deus quiser, nós estaremos teremos aqui. mais palavras aqui para compartilhar com vocês. Amém. Deus abençoe, gente.